Ok, vamos lá, Osana. Boa noite, me chamo Osana Dias. Iremos dar abertura à mesa redonda com os pesquisadores Antônia Lessa, Débora Silva e Gustavo Melo, com duração de 1 hora, para apresentar o projeto de pesquisa realizado pela UniFPV e Comitê Nacional de Pesquisa e Produtividade. Ao final da fala dos pesquisadores, iremos abrir para perguntar e tirar dúvidas. Sejam bem-vindos com a palavra da professora Antônia Lessa. O microfone está mutado, professora. Estão me ouvindo? Sim. Vou fazer uma breve apresentação, né, para quem ainda não me conhece. Sou a professora Antônia, economista, com mestrado em administração e atuo na graduação e pós-graduação do ensino superior, tá? No UniFBV e algumas outras instituições também. Estamos desenvolvendo essa pesquisa em caráter nacional, né, pelo Comitê de Pesquisa e Produtividade Nacional, com sede no Rio de Janeiro, e realizada aqui no UniFBV, junto com os alunos do UniFBV, Gustavo e Débora, que terão aqui uma palavra para se apresentarem também e falar o que eles estão, né, o que nós estamos desenvolvendo na nossa pesquisa, que é voltada para o estado de Pernambuco. Então, é uma pesquisa que tem duração de 1 ano, onde nós vamos obter, né, e ir atrás de dados relacionados à inovação tecnológica durante a pandemia. Então, nós temos um período que ocorre no período da pandemia, no ano de 2019 até o presente momento, né? Nós estamos em 2022. Estamos realizando esse estudo nas empresas, tanto virtuais, e que consideramos o e-commerce, como também as tradicionais, que são as empresas com características físicas. Qualquer dúvida, no final da fala dos pesquisadores, Gustavo e Débora, nós iremos abrir, sim, vocês podem abrir os microfones para fazer perguntas relacionadas à pesquisa. Sejam todos bem-vindos. Fico feliz que estejam aqui conosco. Vocês sabem que após a mesa redonda, nós iremos disponibilizar uma ata de frequência que vai equivaler a uma declaração ou horas complementares para a graduação de vocês. Com a palavra, Débora. Teu microfone, Débora, está desativado. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Débora Almeida, sou aluna do curso de administração da UniFBV, período. E junto com a professora Antônia, que já foi minha professora em alguns semestres, eu estou desenvolvendo essa pesquisa. E a gente vai falar aqui sobre um pouco dos desafios, dos temas e de como a gente fez para desenvolver. Tanto eu quanto o Gustavo somos novos disso, então desafiador, mas a professora Antônia nos deu orientação para que a gente fazendo as coisas. Eu vou começar e os tópicos que o Gustavo pesquisou, ele vai falando também. O tema da nossa pesquisa, como toda pesquisa científica, é o papel da inovação tecnológica, um estudo sobre o impacto econômico nas empresas nacionais e no e-commerce durante a pandemia da Covid no estado de Pernambuco. Esses são os tópicos que a gente vai falar. Essas são todas as pesquisas que eu e o Gustavo fizemos com a orientação da professora Antônia. O e-commerce, dando fundamento, um conceito para o que a gente ia falar. A professora nos orientou quanto que a gente ia dar fundamento numa pesquisa científica àquilo que a gente falar. A gente simplesmente não poderia citar que houve venda em e-commerce, os dados da venda de e-commerce. Tinha que conceitualizar o que é e-commerce, surgimento e seus conceitos. Eu, particularmente, pesquisei o e-commerce e descobri que sua criação é até superior à criação da internet. A sua conceitualização
E é basicamente o que a gente conhece como uma venda online que foi feita em diferentes modelos, em diferentes escalas, surgindo de forma até, como a maioria das coisas surge, sem grandes, como é que eu posso dizer? Grandes planos a longo prazo. Foi algo que a gente conhece como sem querer. Eu desenvolvi essa parte da pesquisa baseada em artigos e dados científicos das pessoas que pesquisaram, e de pesquisadores e de autores de livros que dissertaram sobre isso antes de mim. Essa minha dissertação deve ter dado 4 páginas. Eu também fiz a pesquisa de preferências dos consumidores durante a pandemia. É um tema muito mais atual, então houve um desafio quanto a dados dessa pesquisa. A gente tinha que entender dados econômicos, demográficos das pessoas, e aí eu usei o auxílio do IBGE, do Sebrae, para entender como as pessoas escolheram comprar no momento que era perigoso ou assustador, de certa forma, sair de casa. Como a mentalidade dessas pessoas mudou e como barreiras foram quebradas para até mesmo pessoas que nunca compraram online. Como houve essa disruptura de realidade. Nós sabemos que no momento da pandemia nós avançamos tecnologicamente de forma diferenciada. E muita parte da nossa pesquisa fala sobre essa inovação tecnológica acelerada. Não que na sociedade nós não temos desenvolvido tecnologia aceleradamente antes. As revoluções industriais são provas disso. Períodos curtos de tempo com grande desenvolvimento tecnológico. E a pandemia foi prova disso por conta de uma necessidade. Então, analisei fatores de confiabilidade de sites, níveis financeiros das pessoas, localização de onde viviam e que isso proporcionou, visto que o nosso país é densamente populoso, mas não densamente povoado. Gustavo? Bom, boa noite, meu nome é Gustavo, sou aluno do último período de Economia, assim como a Débora, né, a professora Antônia também foi minha discente aí como corpo docente, na verdade, de algumas disciplinas, a gente já tem um certo contato há algum tempo, e, bom, não poderíamos ter uma orientadora aí mais capaz, mais preparada aí para nos preparar, né, para esse mundo acadêmico mais alinhado com o futuro. E, em perspectiva, né, de repente engrenar em algum mestrado, doutorado, esse acredito que é um dos nossos objetivos aí profissionais e acadêmicos à frente. Assim como a Débora iniciou, né, a apresentação, todo esse contexto, né, de pesquisa, obviamente, foi voltado para o estado de Pernambuco e também no período de pandemia. Então, a gente vai conceituar alguns temas aqui, mas sempre atrelando a esses dois aspectos principais, né? A questão do período pandêmico e a questão regional do estado de Pernambuco. Então, com relação à inovação tecnológica, né? O que, na verdade, a gente ouve, né, muitas vezes esse conceito, mas nem sempre tem total clareza do que representa. Coloquei só alguns pontos aqui para que a gente comece a dissertar um a um. Então, a questão do desenvolvimento e aceleração do conhecimento. Por quê? O conhecimento já existe por si próprio, né? Tá em todos os lugares, em maior ou menor proporção. Porém, a inovação tecnológica, daí eu puxo um pouquinho do assunto da criatividade e inovação / invenção e inovação. Essa pesquisa, né, fez a gente não só desenvolver conhecimento que até então a gente não tinha, mas também, de certa forma, ter alguma informação de curiosidade que, pelo menos para mim, foi novidade. E, às vezes, a gente acaba até trocando os conceitos, coisas que são totalmente distintas. Uma dessas coisas é invenção e inovação. Ao longo de muito tempo, eu vi esses dois conceitos serem substituídos.
mas na verdade são totalmente diferentes. Enquanto a invenção é a própria criação de algo novo, a inovação é a invenção aplicada à comercialização, aplicada à geração de riqueza, à geração de renda, que parte através de uma ideia nova, né? de uma criação, seja cultural, seja tecnológica, seja científica. Então, quando isso passa a aplicar para o comércio, quando isso daí passa a gerar, a engrenagem da economia passa a girar a partir disso, daí sim tem a inovação, que é o que normalmente a gente procura, né, no meio mercadológico. Quando eu falo em desenvolvimento e aceleração do conhecimento, depois da pandemia, ainda que no primeiro momento a gente perceba que teve sim sérias consequências, a maior delas consequências de saúde pública. Por outro lado, houve sim, e comprovadamente, uma evolução muito significativa, não só da parte tecnológica, uma vez que o mundo digital passou a ter uma aceleração muito forte dos processos. Antes, a questão do próprio trabalho remoto, né, que o pessoal até então tinha só uma ideia do que acontecia, passou a virar quase regra. Então, quem imaginava que a nossa realidade hoje, depois de 3 anos, né, um período tão curto, a gente ia mudar tanto em tão pouco tempo? Então, sim, a pandemia trouxe, obviamente, sérios danos, mas, por outro lado, nos trouxe benesses muito maiores no campo mercadológico, no campo científico. A gente costuma dizer, né, que sim, guerras, e isso daí não deixa de ser uma, porém, na área de saúde, guerras são ruins no primeiro momento, mas são extremamente benéficos para o desenvolvimento científico. Puxando um pouquinho disso daí, a gente tem a inovação tecnológica em 3 principais tipos, ou 3 principais categorias, a depender do grau de inovação que se tem, que são as incrementais, as radicais e as transformadoras, em escala progressiva. As incrementais, como o próprio nome diz, é aquelas pequenas, né? O incremento é a menor partícula. Então, toda inovação incremental é aquela do dia a dia, aquela pequena, né? Que a gente facilita nossas atividades em detalhes todos os dias. As radicais são aquelas que geram maiores impactos, né? Tem uma estrutura e uma complexidade muito maior, e as transformadoras, que essa daí é a busca de toda empresa. É aquela que, eventualmente, surge, às vezes, até do nada, por uma necessidade imposta pela sociedade, e a pandemia é um desses exemplos, né? Ninguém esperava, no entanto, a gente se encontrou numa situação que, olha, ou eu tenho que fazer alguma coisa, ou nada, o mundo para, né? Então, a gente se defrontou com uma realidade até então desconhecida, e isso daí provocou para que, então, não só a comunidade científica, mas a comunidade empresarial como um todo, se mexesse para sair da inércia, se mexesse para sair da mesmice, e daí vieram várias ideias, eventualmente transformadoras, né? Transformadoras porque mudaram totalmente nossa realidade, até então vivida, e a gente passou a viver um mundo totalmente novo, né? A inovação totalmente desconhecida até então, e quase que virou regra, né? Hoje em dia tem certos aspectos, né, que viraram nossa realidade e a gente não consegue viver sem, né? Bom, vou aqui para o próximo. Muito obrigado, Débora. Questão do comércio tradicional. Tem uma dicotomia aí, né? Enquanto a pandemia, né? Enquanto o Covid trouxe a questão da tecnologia, a questão do novo, a questão do digital, tem uma certa dualidade entre a realidade digital, principalmente quando a gente fala de comércio, tá? E o comércio tradicional. O comércio tradicional é aquele que a gente já conhecia, né, desde muito tempo. Isso daí remonta à história,
que é o comércio lojista, né, da loja física, e vem todos os embargos por consequência, seja custo de impostos, seja custo de infraestrutura, daí vem aluguel, vem todos os impostos, né, IPTU, o que for, vem todos os encargos trabalhistas. Então, a principal desvantagem, normalmente citada, são realmente os custos, né, para se manter essa estrutura. Porém, ainda que o comércio digital tenha a sua importância, ainda que seja extremamente divulgado, né, e estabelecido hoje em dia, tem uma certa particularidade do comércio tradicional que não se perdeu. Esse ano especificamente, né, já com a onda do Covid muito mais amena do que a gente já passou, muitos sinceramente, estavam apostando que seria o fim do comércio tradicional. Mas se mostrou muito errado, né, essa premissa. E daí se questionou o porquê, né? Por que que o comércio tradicional, se tem todas as desvantagens, né, em relação ao comércio digital, por que que ele ainda continua? E daí é mais uma questão de sentimento, né? O ambiente que o cliente vai meio que ele se sente em casa, né? Dependendo, obviamente, de várias questões de marketing, o que for, ele tem a possibilidade de escolher as peças, de ter uma experiência naquele ambiente. Isso daí não é fornecido por um ambiente digital. Ainda que o digital seja, obviamente, né, o maior desafio do comércio tradicional, seja devido à não limitação geográfica, né, já que uma loja aqui do interior de Pernambuco pode vender, obviamente, por questões de frete, enfim, mas na teoria pode vender para qualquer lugar do mundo. Isso daí não acontece no comércio tradicional, por exemplo. A concorrência, né, no comércio online, a concorrência, os pequenos concorrentes talvez tenham muito mais possibilidade de entrar em qualquer mercado do que no comércio tradicional. As desvantagens, né, a desigualdade, ela é muito menor, é muito mais dissolvida. Mas isso daí não fez morrer o comércio tradicional, o comércio padrão, como a gente fala. E daí a gente se pergunta, poxa, qual vai ser o futuro, né? Esse comércio tradicional tende a perder importância, tende a extinguir em certo momento lá na frente? Isso é uma pergunta que a gente não consegue responder com 100% de certeza, porém, pelos dados que a gente tem até então, muito dificilmente ele vai se extinguir. Talvez sim, ele perca força, como perdeu, né, entre o período antes e pós-pandemia, ou pelo menos antes e durante, né, ainda não fechou esse ciclo completamente, mas sim, ele ainda terá vida e vida longa pelos dados que a gente tem hoje à frente. Então, continuando, a professora, depois dessa etapa do processo, nos deu um novo direcionamento do que devíamos pesquisar. E aí envolveu a coleta de dados. Dados que nós coletamos foram através de vários, como é que eu posso dizer? Várias fontes, né? Várias fontes, várias instituições. Nós coletamos dados acerca de 3 fatores. Empresas que abriram durante a pandemia, que fecharam, que expandiram. Separada por setores e tirando a média dos 2 anos que nós analisamos como pandêmico. Apesar disso não estar, como é que eu posso dizer, cientificamente totalmente fechado. No futuro saberemos quantos anos realmente estaremos dentro da pandemia ou não. A parte de análise de dados foi a parte mais interessante para mim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de dados, então foi bem interessante a pesquisa. Usamos fontes como IBGE, o JUSEP, SEBRAE e outras grandes instituições do Estado e nacionais que nos deram esses dados. O IBGE nos deu muitos dados quanto, por exemplo, as empresas que abriram durante a pandemia, nós conseguimos dados
das cidades que têm mais de 500 milhões de habitantes de Pernambuco, dividido por setores e totalidades. A gente conseguiu dessas cidades que têm mais de 500 milhões de habitantes. Então, são bastantes cidades do estado de Pernambuco. 500 Mais mil. de 500 mil, né? Mil. Eu estava falando milhões. Então, foi bem interessante, porque através das cidades nós podemos aferir de forma mais precisa o que aconteceu durante a pandemia e que setores foram privilegiados e que setores foram postos de lado. Algumas coisas nos surpreenderam, como setores que não esperávamos crescer tanto, que parecíamos que precisava mais de ambientes físicos que cresceram, como a gente pode ver nos dados aí. Também vimos empresas que fecharam, foram mais de 2.000 empresas no estado que fecharam. E... Débora? Oi? Vou só te interromper, como é uma mesa redonda, né? A gente tem essa abertura para conversar também. Volta lá o slide anterior, por favor. Para a gente só verificar aqui, ó, o setor de construção, né, em relação aos outros setores, como ele teve aqui um crescimento muito significativo, né, durante a pandemia. E aí a gente pode analisar alguns fatores macroeconômicos em termos de medidas macroeconômicas que foram adotadas durante esse período, como auxílio emergencial, como liberação do FGTS, uma oscilação na taxa de juros. Logo no começo da pandemia, a gente identificou que a Selic caiu muito, o que facilitou a busca por empréstimos, como também no setor micro, porque as pessoas buscaram deixar a sua casa mais confortável, né? Por quê? Porque nós ficamos num período de isolamento. Então, foi um período que as pessoas reformaram suas casas, buscaram investir bastante nisso. E aí a gente identifica que os dados reais, né, a partir da pesquisa que foi desenvolvida, como um índice aqui, ó, de número de empresas que aumentaram nesse setor de construção, foi o que mais cresceu. Isso aí a gente vê de uma forma clara, né? Então, há alguns anos atrás, nós identificávamos que o setor de construção civil estava em déficit, né? Antes da pandemia, ele estava passando por uma crise imobiliária e durante a pandemia trouxe esse dado aí para a gente. Vale destacar, ainda falando um pouquinho, né, do setor de construção, não só a questão de reformas, né, do próprio imóvel, mas a procura por imóveis maiores, né? Como as famílias, né, passaram a conviver muito mais em casa, as pessoas passaram a perceber que aquele ambiente que elas viviam, na verdade, eram muito apertados, né? Eram muito restritos, eram muito limitados. Como boa parte do início ali da pandemia, o pessoal era até proibido, né, de sair. Então, imagina ficar todo mundo enclausurado num ambiente limitado, né? Foi bem interessante, né, essa pesquisa. E, assim, algumas das fontes que foram pesquisadas colocava esses dados para todas as regiões do Brasil. Obviamente, pegamos restritamente ao estado de Pernambuco, mas a gente percebe que, em maior ou menor grau, esse setor de construção sempre estava presente. Alguns outros setores tinham maior relevância do que os gráficos que a Débora está mostrando aí, mas o setor de construção é muito interessante, que sempre estava ali, se não no primeiro, mas entre os primeiros lugares. Então, a gente vê que foi realmente uma tendência muito significativa e, assim, embasada, né? Assim, tem todos os porquês disso acontecer e, como a professora bem falou, tem razão para o resultado, né, que foi esses dados. E com isso a gente identifica a alta dos preços, né, dos produtos de construção. A alta dos preços foi assim, até agora, nós ainda estamos no momento pandêmico, a gente identifica a oscilação de preços, né, para os bens e serviços voltados para esse setor, que aumentaram bastante e continuam aumentando.
o crescimento do setor de construção foi realmente surpreendente, né? A gente, muito decorrente da mudança da pandemia, mas também sendo uma mudança do valor social que os brasileiros tinham quanto aos seus imóveis. Éramos capazes de, muita época, os apartamentos de 42 metros quadrados eram padrão de consumo, e isso foi sendo quebrado por uma necessidade de fazer tudo dentro de casa que nós não tínhamos. A população de algumas cidades estão acostumada a se deslocar 2 horas para o local de trabalho e estudar. E sem esse deslocamento, as pessoas até valorizam um êxodo urbano que cresceu com a pandemia, né? Nós vivíamos um êxodo urbano há um tempo, mas se acelerou com a pandemia. Também avaliamos, eu fiz toda essa pesquisa, eu fiz junto com o Gustavo, a gente fez um conjunto, no mesmo dia, junto, empresas que fecharam durante a pandemia, e surpreende algumas coisas, no sentido de que aquilo que a gente sempre dava ao valor do dinheiro, do comércio de giro, do dinheiro que girava sempre como comércio, foi um dos setores que mais fechou durante a pandemia, por conta da falta da proibição da necessidade presencial das coisas, né? Dos decretos que impediam da venda física, e que o comércio era alimentado pela venda física, como grandes centros urbanos do país, grandes locais de venda que deixaram de ser aqui. Aqui em Recife nós vemos o estado da cidade, o centro da cidade, que é conhecido por muitos camelôs de rua. Você passa com dificuldade porque com excesso de camelô, um decréscimo dessa venda, o que impactou em vários setores da economia. E é um movimento de cadeia, né? Porque quando deixa de algo funcionar, aquele local que funciona alimenta outros comércios, que é um ciclo contínuo, né? Econômico daquele meio. Vai se autoalimentando. Também vimos empresas que expandiram durante a pandemia. É impressionante ver os dados da expansão na pandemia. Foi muito crescimento, que economicamente não esperávamos esse crescimento. Houve empresas que lucraram de forma, assim, impressionantemente. O setor PET, por exemplo, não está dentro dessa pandemia, mas está enquadrado dentro do serviço. Acarretou crescimento gigantesco que não se esperava, né? Ninguém apostava que teria tanto quanto vimos. E aí a gente vê vários setores, indústria de transformação, o próprio comércio de reparo de veículos e motocicletas, muitos setores que a gente não via tanto crescimento foi aparecendo de forma diferenciada devido a um estado social dessa sociedade diferente. Uma necessidade diferente foi criada e a economia vai suprindo o meio que a gente vive, as necessidades administrativas vão sendo supridas, as pessoas vão vendo a necessidade que falta e vão preenchendo. Bom, eu queria só... Débora, pode voltar só um slide, por favor? Queria só, não sei se perceberam, né, que em 2 gráficos, né, em sequências, que são as empresas que fecharam e as empresas que expandiram, ou seja, são totalmente, né, situações totalmente distintas, né, enquanto outra ali já está na falência, né, outras estão em crescimento. É até muito raro, né, até muito impressionante a gente imaginar algum setor que tenha crescido, mesmo com a crise que decorreu, né, da pandemia. E se vocês perceberem, os mesmos ramos, né, de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, eles também foram campeões nas que fecharam e nas que expandiram. Como é que pode, né, o mesmo setor fazer parte de 2 grupos totalmente distintos? Principalmente por causa da parte do comércio, né? Reparação de veículos automotores e motocicletas é um ramo, obviamente, mais restrito. Isso aí a gente até tira um pouco dos dados, mas a questão é mais por causa do comércio. Como o comércio aí tá muito amplo, né? Tá uma palavra muito ampla, um ramo, né? Um segmento muito amplo. Então, obviamente, tem todo tipo de comércio, né? A gente convive com, seja a parte
alimentícia até a parte de fabricação de computadores, tudo é comércio, né? Por isso, assim, no primeiro momento a gente até estranhou, poxa, como é que, né, o mesmo segmento pode estar positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Em primeiro lugar, nos dois extremos. Mas se isso daí houve algum questionamento por parte de vocês, essa é a explicação, porque o comércio aí é muito amplo. Então, obviamente, dentro do comércio, alguns setores se deram bem, outros nem tanto, tá? Então, só uma observação mesmo. Aparentemente parece ser um dado errôneo, mas não foi. Bom, Débora, depois vai concluir. Tem essa parte da interface, da tecnologia com as empresas, né? Existem alguns modelos que, ao longo do tempo, vão sendo implementados e, obviamente, né, quanto mais o tempo vai decorrendo, maior o grau de complexidade, maior o grau de abrangência, maior a interinidade, né? Maior a inserção da tecnologia no nosso dia a dia. A primeira delas é o Technology Push, do processo de inovação, considerando a ciência básica, o projeto de engenharia, produção, marketing e vendas. E assim, a gente delimitou um pouco para essas áreas, mas o que a gente falar aqui dá muito bem para ser aplicado em qualquer outra área. Mas para não expandir demais, a gente se ateve a esses ramos, né? De produção, de marketing, de vendas, engenharia, o que for. Engenharia um pouco mais exato, um pouco mais específico, técnico, e o restante um pouco, de repente, até o lado social. O Technology Push, ou o puxar, o empurrar da tecnologia, né? Em modo muito básico, né? É o empurrar da tecnologia. Normalmente, as empresas voltadas não só à tecnologia pura, mas à parte acadêmica, à parte científica, foram, pelo menos no primeiro momento, mais afetadas por esse modo de incorporação da tecnologia na indústria. Não só com o desenvolvimento da ciência, que é o objeto-chave dessas empresas, mas a tecnologia e a inovação vieram combinadas à ciência. E nesse modelo, chamado modelo linear porque sempre tem uma sequência, né? Não, é uma progressão muito bem definida, né? Não tem muita complexidade, não tem muita interferência com outros departamentos. Criação de uma ideia, a implementação e o teste dessa mesma ideia, e de repente, se for viável, a aplicação disso daí, uma comercialização futura. Então, é sempre essa mesma sequência, por isso que é chamado de modelo linear, né? Não tem, é um modelo muito singelo, né? Não tem grandes desdobramentos, não tem muita interligação com outras disciplinas, com outras modalidades. Para esse modelo, a parte tecnológica, a parte científica, a parte acadêmica, normalmente essas empresas, né, que às vezes, ou grande parte das vezes, surge até no ambiente universitário, ela precisa de parceria. Então, ela precisa e isso daí ela vai procurar no mercado. Seja parceria para ela adquirir conhecimento que até então não tem, né? Ou complementar o básico que ela tem, seja no setor mercadológico. Então, eu vou fazer parceria com empresas que conhecem o mercado, com empresas que sabem as demandas, embora a demanda não seja o ponto foco, o ponto principal desse modelo do Technology Push. Mais à frente a gente vai identificar o que é o outro modelo que vai demandar alguma coisa que seja atrelado à demanda de mercado. Mas, voltando um pouquinho, né? Essas empresas que usam essa modalidade, que são fortes, o foco dela é a tecnologia, ela vai procurar parcerias no mercado, que entende quais são as necessidades a serem sanadas. Tem as parceiras na tecnologia. Então, eu tenho conhecimento científico,
mas eu não tenho a tecnologia para aplicar isso em um produto. Então, eu vou procurar alguém lá fora, né, outra empresa, que consiga capturar essa minha ideia e colocar em prática, vamos dizer assim, e unir a tecnologia para que facilite essa sinergia, essa combinação. E, por último, obviamente, a parte financeira. Eu tenho que procurar parceiros que me promovam, né, que sejam meus patrocinadores, para que minha ideia saia do papel e vá, obviamente, para a prática. Nessa parceria, tem dois níveis, vamos dizer assim, a coparticipação e a cooperação. A coparticipação, efetivamente, são aqueles parceiros que se envolvem no processo. São aquelas empresas que não só bancam financeira ou materialmente ou com pessoas, mas efetivamente participa de cada processo que a gente falou, né, do modelo linear. Ela está ali efetivamente participando, dando sua contribuição, eventualmente mudando, aprendendo com os erros, mudando o curso que essa demanda preenche, né? A parte da diferenciação justamente ok, eu tenho a tecnologia e agora eu tenho meus parceiros. Como é que eu consigo me diferenciar nesse mercado? Através da tecnologia. Isso daí promove uma aceleração do conhecimento, promove uma aceleração dos processos. Para isso, eu preciso de uma demanda não só tecnológica, mas de cultura empresarial, para que eu incorpore todos esses meios numa mesma empresa. Débora? Obrigado. O demand pool, ou também o market pool, né? Também para as mesmas áreas do processo de inovação, considerando as necessidades de mercado, desenvolvimento, produção e vendas. Pode ver que não tem o marketing aí, e mais à frente a gente vai tentar entender o porquê. Eu vou só pular, vou para o terceiro tópico aí, a questão do modelo linear, né? Vocês perceberam que eu falei do modelo linear, do Technology Push, que era uma sequência retilínea, né? Uma sequência cronológica muito bem definida. Nesse modelo, acontece um modelo interativo. O porquê, né? Não só a questão da criação, mas quando eu tenho, nesse processo do demand pool, o principal fator que vai ser o diferencial é que eu vou considerar as necessidades de mercado consumidor, mercado de funcionários, né? Até então uma variável que ninguém falava, e uma variável de necessidade mercadológica. Essas três demandas provêm, obviamente, de uma necessidade. Em última instância, qualquer empresa que se preste, né, a vender serviço ou produto, ela quer satisfazer a necessidade do consumidor. Uma necessidade surge através de uma demanda e essa demanda surge através de uma deficiência que se tem, né? Quando eu não tenho alguma coisa, eu preciso desenvolver ou satisfazer uma necessidade minha, né, um desejo, eu vou procurar alguma coisa que me facilite. E esse demand pool é exatamente isso. Eu vou lá no mercado, vejo qual a necessidade, a partir dessa necessidade é que eu crio um produto, é que eu crio uma tecnologia, e eu pego essa ideia, né, essa ciência, esse conhecimento, atrelo a tecnologia e faço o produto. Então, fechou o ciclo. Pode ver que surge esse sentido, é o inverso, né? Primeiro eu vejo a necessidade que eu tenho que satisfazer, e a partir dela é que eu crio um produto. O anterior não. Eu crio primeiro, eu tenho primeiro a ideia, e eu tento desenvolver essa ideia, e se porventura tiver alguma aplicabilidade lá na frente, é uma consequência e não uma causa. Tecnologia, produto e serviço. É exatamente esse ciclo, né, que a gente falou. Pode ser aplicado a produto, né, a mercadoria, ou a serviço, e a tecnologia é o que une esse triângulo. Leis de economia, é a lei básica, né, da economia, a professora já nos ensinou tanto, né, a questão, leis de mercado, né, lei da oferta e da procura. Ok, a oferta está
está baixa, a demanda ou a procura está alta, então, obviamente, aquela necessidade, uma vez suprida, ela tem muito mais valor do que o contrário. E nesse movimento de aceleração, pode ver que tem uma gradação nisso daí. Nesse eu tô parado, né? Nesse demand pool, me promove não só eu sair do estado de parado, do stop, e não é suficiente a gente mover-se, né? Nesse caso, a aceleração, é o crescimento de desenvolvimento tecnológico, o crescimento de conhecimento do mercado, o crescimento da ciência, da informação, da tecnologia aplicada ao dia a dia. Ok, sim. Obrigado, Débora. Então, gente. Acho que alguém está perto também. Então, esses dois temas que o Gustavo falou faz parte da base teórica que a professora pediu que a gente pesquisasse, à luz de Schumpeter e de alguns outros autores mais jovens que ele, mas principalmente à luz de Schumpeter. E eu fiquei com Mark I e Mark II, que são dois modelos que Schumpeter criou. Schumpeter, para quem não sabe, assim como no começo eu tive dificuldade de me localizar, Schumpeter foi um economista austríaco. Hoje, o país que ele nasceu hoje não é mais a Áustria, mas na época era parte do Império Austro-Húngaro. E ele se diferenciou do clássico neoclássico keynesiano quanto ao pensamento inovador. O foco dele era mais na inovação do que em questões sociais e no preço dos produtos que os anteriores a eles pensavam. Esse foco na inovação faz muito parte da nossa pesquisa. Isso que nós ficamos mais à luz das coisas que Schumpeter escreveu, porque é focado em inovação, que toca totalmente a nossa pesquisa. Schumpeter analisou fatores que fariam diferenciar as inovações e que propiciariam o que faria a sociedade inovar. E a questão de criação de monopólios quanto à inovação. Quando a gente cria algo muito novo, a gente detém o poder daquilo por muito tempo. Eu posso falar disso como iPad. O iPad, quando surgiu, a Apple teve o monopólio da criação daquele tipo de tecnologia por muito tempo. O que é positivo e negativo. Causa um lucro exacerbado, mas também perde-se o valor, de certa forma, quando as pessoas começam a imitar aquele produto e aquela tecnologia é espalhada, né? Porque uma hora as pessoas alcançam o seu nível de desenvolvimento, assim como muitas coisas surgiram, criação de celulares foram criadas por empresas e outras empresas foram copiando, e assim surgiu uma larga escala concorrente. A inovação detém um monopólio no começo, porque o aprendizado da criação dessa tecnologia leva um tempo, mas depois é distribuído, porque todo mundo quer competir. Schumpeter, em Mark I e Mark II, ele propõe para empresas diferentes, modelos de empresas diferentes. Mark I ele propõe para as empresas que nunca inovaram, mas que não têm barreiras quanto a isso. Ele chama de destruição criativa. A empresa não tem barreira quanto a isso, mas nunca passou por esse processo de inovação. Normalmente, elas não detêm grandes poderes de mercado, porque empresas que inovam com frequência detêm mais poder de mercado. Porque a gente sabe que as pessoas estão buscando o que é mais inovador e mais inteligente a longo prazo. Já Mark II, ele chama de acumulação criativa. E trata-se de empresas que inovam, querem continuar inovando para manter o seu, deter o seu poderio tecnológico, o seu método, porque ele não fala apenas só de inovar, ele fala de métodos de produção. A gente pode falar muitas empresas aqui que detêm poder de mercado. A própria Apple, ela se mantém detendo um poder de mercado e voltou a ser a empresa mais valiosa do mundo, se baseando em inovação e história, como no conceito de Mark II. Esses foram a parte final do que a gente fez até agora da pesquisa, né? Iremos continuar pesquisando junto com a professora Antônia, e
essas foram o final que a gente fez até agora, foi as bases teóricas, e eu agradeço, eu acredito que todos nós agradecemos a presença de vocês escutando a gente, e dou a palavra agora, não sei se para a moderadora ou para a professora Antônia. Ok. Antes de Rosana, né, ela encerrar a nossa mesa redonda, é importante dizer que nós vamos agora para a etapa mais de pesquisa de campo, né? Entrar em contato agora com as empresas, aplicar esse questionário para identificar em qual desses 3 modelos essas empresas elas se enquadraram durante a pandemia, tá? É importante dizer que durante a pandemia as empresas elas tiveram um comportamento diferente, elas tiveram que inovar. As que inovaram, as que não inovaram, fecharam. E aquelas que conseguiram inovar, migrar também para o online, né? Diferenciar suas estratégias de mercado, tiveram algum impacto durante a pandemia. Então, para encerrar nossa pesquisa na divulgação do ano, para encerrar no ano que vem, acredito que em janeiro, fevereiro, a gente vai encerrar nossa pesquisa, mas para isso a gente ainda precisa desses dados, né, para finalizar o nosso relatório e dizer com base real, com base em dados reais, científicos, o que foi que aconteceu com essas empresas relacionadas à inovação tecnológica durante a pandemia. Até agora a gente não sabe. Por quê? Porque a pesquisa não foi concluída, mas ela está bem encaminhada. Quero parabenizar os pesquisadores, são os meus alunos já de um tempo, excelentes alunos, muito disciplinados, cada um com rotina muito intensa, cada um trabalha nas suas áreas, mas ainda assim eles desenvolvem um excelente trabalho. Quero aproveitar o momento, né, para parabenizá-los. A apresentação foi excelente, os dados também, e ainda falta pouco, mas a gente está chegando já lá para fazer análise desses dados e obter os resultados finais. Eu acho que a gente que agradece, né? Não só a oportunidade, né, de conhecimento, isso aí é o mais óbvio, né? Mas, sobretudo, pela oportunidade de ter contato, efetivamente, com esse mundo acadêmico mais avançado, né? Assim como... e assim, foi muito bacana, né? Não, a gente sempre conversa, né? Eu e a Débora, com relação aos planos, né? Os próximos planos pós-universidade. E se alinharam muito, né? A cada um, obviamente, em sua área, mas a gente acabou complementando muito um ao outro. Então, a professora abriu, né, o processo e a gente teve interesse, né? E acaba essa engrenagem, né, funcionando muito bem. Os 3, assim, estão em sintonia. Acredito eu que deve aparecer bons frutos, né, dessa parceria, essa parceria nossa. Bom, eu agradeço mais uma vez, sobretudo por estarem aqui, né, em pleno sábado à noite, não é para qualquer um. A gente sabe os desafios, as particularidades, né, e não vou dizer os compromissos, porque ter compromisso de trabalho em pleno sábado à noite é bem difícil. Mas, assim, de efetivamente abrirem, né, o tempo tão precioso da gente, né, a vida é tão corrida, e ainda assim estarem aqui participando, de alguma forma, isso daí nos motiva ainda mais para continuar essa caminhada. Perfeito. Eu quero dizer também que a nossa mesa redonda ela está sendo gravada e posteriormente ela será divulgada também para que outras pessoas tenham acesso e assistam também ao conteúdo da nossa pesquisa, o desenvolvimento da nossa pesquisa, e também irei deixar o contato de vocês, caso alguém tenha interesse, né, em saber, tirar alguma dúvida a respeito aí do conteúdo que vocês levantaram. Rosana? Boa noite mais uma vez. Queremos abrir o espaço para dúvidas ou questionamentos. Caso não haja,
e encerraremos nossa mesa redonda. Boa noite a todos. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida. O chat ele não está disponível. Quem tiver alguma dúvida, fica abre o microfone, então, em contato lá com a gente pelo próprio Instagram, fica disponível através do Instagram, que vocês possam realizar perguntas, ok? E vou disponibilizar o link para vocês preencherem lá para ter a frequência e obter as horas complementares. Vamos encerrar? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Nenhuma Tchau, dúvida, tchau. né? Dúvidas? Acredito que não, então vou encerrar. Tchau, tchau, gente. Bom descanso. Tchau, tchau. Ok, até mais.